Dizem que em tempo de quaresma os malassombros andam soltos pelo mundo. E ai daquele que ousar desafiar os preceitos desse período. Os resultados que se sabem são assustadores. Quaresma maldita. Foi no tempo de quaresma que essa história se deu. Ali, em Cabaceiras, na Paraíba. Lá morava uma pequena família, um casal e seu único filho. João tinha comprado aquelas terras do próprio sogro há 8 anos. Ali se casou com Denise e tiveram um filho. Moravam distante de tudo, tanto que viviam do que mesmo produziam ali na terra. O nome do único filho era Joaquim. Ele tinha por volta de 7 para 8 anos. O menino era um bom trabalhador, ajudava o pai no roçado todos os dias e na criação. Joaquim não sabia ler nem escrever, pois como moravam muito longe de tudo, nem mesmo igreja ou escola tinha por ali. E foi por isso que o pequeno Joaquim não tinha sido batizado. Dona Maria, a avó do menino, sempre cobrava o batismo do neto, que já vinha sendo adiado por muitos anos. Os pais não ligavam muito para essas coisas. Achavam que tudo era apenas costume de gente velha. Mas eles estavam prestes a mudar de ideia justamente naquela quaresma. Uma vez por mês, João e a mulher iam para a cidade vizinha levar uma remessa de carne de bode para um comprador. O casal só voltava no dia seguinte. A viagem era longa e era feita em carro de boi. Joaquim sempre ia com os pais, mas algumas vezes era necessário que o menino ficasse em casa para cuidar do roçado ou da criação. O menino, Joaquim, era esperto e sabia se cuidar sozinho. Por isso que os pais nem se preocupavam em deixar ele sozinho em casa e sempre que era necessário seguiam viagem sem ele. Só tinham se esquecido que naquele mês imperava a quaresma. Nesse tempo, é comum que as pessoas vejam coisas assustadoras, fantasmas, espíritos, lobisomem e até os cães da quaresma. São cães vindos do inferno, geralmente vistos com a cor negra, e surgem do nada. Os avistamentos dos cães da quaresma são sinônimo de que coisas ruins estão para acontecer. Existe um tipo dessas criaturas demoníacas que tem causado bastante terror ultimamente. Esse cão da quaresma é bem maior do que os cães negros, geralmente avistados pelas pessoas. É esse tipo que apareceu naquela sexta-feira em que Joaquim estava sozinho em casa. O menino tinha acabado de tomar seu café e foi para o terreiro levar um pouco de vento naquela noite. Não tinha medo de ficar ali só. A bem dizer, gostava muito. Sentia-se bem, e o pai sempre lhe elogiava por estar se tornando um homem de respeito. A noite estava quente e de pouco vento. Se fosse mais atento, o menino teria percebido que um ser se esgueirava, escondido na mata. Atraído pelo cheiro de criança pagã, ali estava um cão da quaresma. A criatura demoníaca, de longe, observava cada movimento que Joaquim fazia. Sua boca chegava a babar, só imaginar devorando a carne pagã do pobre menino. Joaquim sentiu no vento um cheiro podre. Parecia de carniça, mas não era. De repente, teve a impressão de ver algo se mexendo na mata. E pareceu ser um cachorro grande. Decidiu ir até lá, na boca da mata, para ver melhor o que era aquilo. Adorava cachorro, o seu tinha morrido há quase 6 meses. Chegou perto do local assobiando, chamando pelo animal. E então percebeu que naquele lugar o mau cheiro que vinha sentindo estava mais forte. De repente sentiu um calafrio. Seu coração acelera na caixa dos peitos.
sentia um perigo do que poderia estar ali. Ficou atento a qualquer barulho que viesse da mata. Algo lhe dizia que estava na presença de alguma coisa perigosa. Eu não vou ficar aqui não, pensou o menino. Lentamente, Joaquim andou para trás. Após uma certa distância da mata, voltou em passos rápidos para perto de sua casa. Quando lá chegou, estava mais aliviado, pois ao olhar na direção da mata, não viu nada. E em frente ao local, ele então ficou em dúvida. Não lembrava de ter deixado a porta escancarada daquele jeito. Sempre era seu costume fechar ela, para impedir a entrada de pequenos animais que vinham da mata, ou mesmo do seu cachorro, quando ainda em tempo que era vivo. Sua mãe odiava ver o cão dentro de casa, principalmente na cozinha. Por isso, ele tinha esse costume de fechar a porta. Mesmo assim, ele não se importou. Deu mais uma olhada para a mata e então entrou. Aquela hora devia ser bem mais de umas 8 da noite. O sono começou a pesar na cabeça de Joaquim. Ali, eles dormiam cedo. Mas quando ele fechou a porta, sentiu aquele mau cheiro forte dentro da casa. Olhou para o chão e conferiu os pés para ver se não tinha pisado em algo, mas aquele cheiro não era dele. A casa estava empesteada com um fedor de enxofre. O menino não conseguia saber o que estava acontecendo ali. De repente, ele se assustou. Bem diante dele estava uma criatura diabólica de olhos de fogo. Era o cão da Quaresma. Joaquim não sabia o que fazer. Imaginava que aquele ser fosse um lobisomem, como nas histórias que sua avó lhe contava. Não tinha nada que Joaquim pudesse fazer diante daquela criatura. Sentia agora, de forma insuportável, o mau cheiro que vinha daquele ser. Não sabia o menino que o cheiro de enxofre é sinal de que algo infernal está por perto. Não há como escapar de mim, seu pagão miserável. Hoje devorarei tua carne, falou a criatura. Eu sei que você está sozinho, seu pagão. Ninguém pode te salvar hoje, disse o cão da Quaresma. Foi nessa hora que ele se lembrou daquela palavra que a criatura havia falado. Pagão. Era essa palavra que sua avó se referia a ele, por nunca ter sido batizado. Também lembrou que no caso de morrer sem ser batizado, iria descer direto para o inferno. Tudo isso só fez o medo do menino aumentar ainda mais. Foi quando decidiu correr para o quarto dos pais. O cão da Quaresma não ficou surpreso. Pode correr, pagão, mas não escapará de ser devorado por mim essa noite, disse a criatura, e assim passou a seguir na direção em que Joaquim tinha ido. Seguia lentamente, com a certeza de que sabe o que está fazendo. Assim que entrou no quarto, olhou em todas as direções, mas não viu o menino. Então percebeu a janela aberta. Ao olhar lá fora, pôde ver a pobre criança correndo, entrando na mata. Deu um salto pela janela e já corria na direção em que o menino tinha ido. Joaquim corria o que mais podia. Eu devia ter ido com a mamãe e com o papai, pensava ele. O suor escorria em seu rosto naquela noite fria. Então percebeu que não podia mais correr. Começou a sentir uma dor enorme nas pernas. Tinha alcançado o seu limite. E mal olhou para trás e lá já estava o cão demoníaco à sua espera. Então Joaquim ergueu um crucifixo de prata que tinha pego no quarto. Aquele objeto era de sua mãe. O cão da Quaresma então parou, como se tivesse diante de algo que lhe amedrontasse muito. A criatura arregalou seus olhos satânicos. O seu dia não é hoje não, mas em breve eu volto para te pegar, disse a entidade. E então correu, sumindo na noite. O cão da Quaresma temia a cruz, principalmente aquela de prata. O menino ficou ali a madrugada quase toda, segurando aquele objeto religioso. Perto do amanhecer, o menino se levantou e regressou para casa. Ele ainda estava aterrorizado e esperou a tarde inteira por seus pais, que geralmente chegavam naquele horário. E assim que eles chegaram, contou o acontecido.
A mãe do menino decidiu que naquele mesmo dia iriam procurar o padre da cidade. O batismo do menino, então, foi logo realizado, temendo que aquela criatura retornasse. E foi assim que Joaquim conseguiu escapar do cão da quaresma, de posse de um enorme crucifixo de prata. Numa noite chuvosa, uma criança monstruosa vem ao mundo. Esse é só o ponto de partida da triste e assustadora história de Lourenço, um jovem que desde seu nascimento carrega o fardo de se virar em um lobisomem. E agora ele tem a chance de mudar o seu futuro, mas para isso terá que enfrentar um passado obscuro, o filho do lobisomem, agora adaptado em um livro, com novos desfechos e grandes revelações. Tem em mãos esse clássico do canal Causos de Cordel, publicado pela editora Wiclap. Adquira já o seu, link na descrição.